Beleza, estamos online. Salve, salve galera! Estamos começando mais um Comentando RPG aqui no canal, especial Lore Sheets do V5. Já é uma série de vídeos que a gente vem aqui comentar as várias fichas de conhecimento existentes no Vampiro à Máscara 5ª edição, publicados em mais de suas várias publicações, a iniciar pelo básico, que já passamos por todos eles, também já passamos pelos da Camarilla e do Anarco, e atualmente estamos passando pelas Lore Sheets do Chicago by Night. E não se espantem, porque tem material pra dedéu aí pela frente. Olha, tem Fall of London, tem Cults of the Blood Gods, tem Sabá, tem... Ixi, tem coisa pra caramba, né, Rafael? Tem, e não é pouco, viu? O de hoje é um que a gente já vai começar a falar, e é um que eu já adianto que caberia muito bem no Cults, né? Lá pra frente. Eu até fui lá ver, fui investigar para ver se tinha alguma coisa lá, mas infelizmente não tive, fiquei decepcionado. Mas aí a gente vai falar mais sobre isso mais tarde. Boa noite, galera, estamos voltando, né? Primeiro vídeo nosso do ano. Desejar um feliz ano novo para quem chega agora, né? Para quem ainda tá voltando das férias. Bom, antes de começarmos, deixa eu fazer aqui uma justificativa da ausência da Listra. Ela entrou em contato comigo tem um tempinho, mais ou menos uma meia hora atrás, para comunicar de uma impossibilidade pessoal, e eu disse para ela que tudo bem, tranquilo, não se preocupe, vai resolver as paradas, que seu lugar estará reservado para futuras Lore Sheets. Como eu disse, não faltará Lore Sheets para vários convites, então a Listra, fique tranquila, seu lugar está guardadinho com todo carinho. Então, Rafael, seremos só nós dois hoje. Eu espero que você suporte a minha fuça e a minha voz. Opa, se você suportar a minha, a gente vai embora. Então, estamos juntos. Bom, galera, como vocês estão vendo, a Lore Sheet do Chicago by Night de hoje é Cultivar. Gente, eu confesso que eu fiquei assim um pouco confuso quando eu li esse nome. É esse mesmo que está no livro em inglês, Cultivar. E eu fiquei pensando, será que eles mantiveram uma palavra em português? Aí, não. É realmente uma palavra que tem uma certa origem multiuso entre inglês e português. Mas, se eu te falar, eu tive que perguntar para um amigo meu que é biólogo sobre esse termo e se ele tinha tradução para português. Aí ele também não sabia, ele teve que dar uma pesquisada para ver o que era, para poder falar para mim. E em português também é cultivar, que a gente não usa tanto. Boa. Só fez confirmar o que eu pesquisei, porque o meu foi muito superficial. Aí tu foste na fonte mais segura. Boa. Bom, galera, antes de entrarmos propriamente dito nas informações da Lore Sheet presente no Chicago by Night, vamos às informações de uma personagem que é fundamental para compreender essa Lore Sheet, que é da personagem Nerissa Blackwater. Aí eu fucei lá na minha eterna fonte do White Wolf Wiki e pincei as seguintes informações. Vamos a ela. Dias de mortais. Em um período tão distante, até a memória longa dela falha. A criatura, agora conhecida como Nerissa Blackwater, veio sozinha para o limite das grandes águas que mais tarde os habitantes dessa terra chamariam de Michigami. Assim como as faixas zangadas e laranjas de luz do sol foram engolidas pela terra sombria ao oeste. Com a trepidação e uma lasca de excitação, ela esperou pelo ancestral para emergir para fora das trevas, para falar as verdades sagradas do povo dela e dessa terra. Nasce o que o ancestral fez, uma criatura massiva e poderosa, maior do que qualquer ser mortal, vagamente humano, seus membros musculosos, corpo esculpido e cabelo longo e selvagem gotejando lama,
com olhos ferozes, reluzindo como lascas de pedra na semi-escuridão. Assim, o ritual começou. Por uma completa mudança de estações, o ancestral veio pela noite e sussurrou histórias nos lugares secretos da mente dela, de um mundo exuberante com jardins cheios de plantas e criaturas florescendo, cuidadas pela mãe das sementes e protegidas do calor de um sol raivoso pelo véu da meia-noite dela, um dom do Pai das Estrelas. Um pouco antes da quebra de cada dia, o ancestral afunda de volta no lago e, como havia sido dito para ela, Nerissa deve deitar-se nua e ainda na terra queimada pelo sol, bombardeada pelas agulhas da chuva, açoitada pelos ventos persistentes e quase enterrada pelo granizo congelante ou pela queda da neve macia. Ela conhecia somente o desconforto, a dor, a fome e profunda solidão, pois ninguém entre o povo dela ousou se aproximar do lago enquanto ela sofria o suplício dela. Todo momento angustiante a preenchia com um desespero que durava pela noite para engolir o sol no final, para o ancestral erguer-se novamente com as suas grandes e gentis mãos enquanto ele confortava a pele crua e exposta dela com lama fria, enquanto ela satisfazia a sede dela com água fresca e enquanto ela saciava a fome dela com um líquido espesso e glorioso que queimava a garganta dela, mas que aquecia a barriga dela. O ancestral compartilhou com ela os mistérios da mãe, a vinda do monstro canibal, Emamoia, depois o Rafael vê direito qual é a fala correta, a queda do jardim e a terrível aflição repassada para todas as vítimas desse ataque terrível. Nerissa tornar-se-ia uma interlocutora entre os descendentes mortais do Pai das Estrelas e a Mãe das Sementes e o ancestral. Os filhos meio mortos, tão aterrorizados pelas abominações amaldiçoadas que eles haviam se tornado, que eles nunca ousavam mostrar os seus rostos na luz do sol. Ela vivenciaria a dor do ataque, a morte e o renascimento para a morte e vida de Emamoia pelo sangue da mãe. O mesmo sangue que havia sido o sustento dela por uma virada completa de estações. Nerissa recuou-se para o pensamento, porque os anciões dela não haviam dito para ela como eles poderiam tê-la convencido de fazer tal sacrifício abismal. Mas em troca, todo o povo dela a honraria, pois ela serviu como uma admoestação para nunca se esquecer dos crimes de Emamoia. Pelo bem dela, eles iriam voluntariamente dar o próprio sangue deles, a própria dor e sofrimento deles, para que ela não sucumbisse à maldição canibal e tornasse uma besta, colocando-se com um pé nas terras da morte e o outro nas terras dos vivos. Um néctar desconhecido para qualquer um na terra passou nos lábios dela, e ela renasceu, sábia e cheia de convicção. Sendo assim, galera, por que eu fiz esse estirão gigante? Porque não ia ficar muito compreensível se eu desse a informação toda quebrada e a gente começasse a comentar. Agora, Rafael, o que tu achaste dessa personagem que não é muito cainita? Então, ela bom, algumas semanas teve um cara lá no grupo do V5 do Facebook perguntando se alguém se ia ter algum desenvolvimento nesse plot, né, dos legados afogados. E tá aí, entendeu? A evolução do plot que foi plantado lá no V20, no finzinho do V20, né, no Beckett Jihad Diary. E a gente achou que ia ficar esquecido, mas tá aí. Pelo menos é uma indicação, não é uma confirmação de que ela seja um legado afogado, mas ela tem todas as características. Ela é um vampiro, que não é um cainita. Ela é da América, desde antes do Homem Branco chegar. E ela passou por todo esse ritual que envolve ela ser afogada antes de renascer. Então ela tem todas as características de um legado afogado. Inclusive
No Beckett Jihad Diary, o Beckett fala que ele teme que os legados afogados estejam se disfarçando de cainitas para poder se passar por, por, por cainitas e assim derrotar eles por dentro, né? E é exatamente isso que a Nerissa quer fazer. Entendeu? Eu dei mais uma investigada no próprio livro, no próprio Chicago by Night, a história dela é meio quebrada, né? Aliás, tudo no Chicago by Night é meio quebrado, né? Porque ele vai dando em pedacinhos, em pequenos relatos e tal. O que mais que eu descobri sobre a Nerissa, ainda no próprio Chicago by Night? Ela, ela tem um lacaio, talvez, não fala exatamente o que é, mas ela tem uma protegida que é a Mavis Blackwater. É alguém da família dela, né? Os Blackwater, eles são uma família de nativos que estão em Chicago desde antes do descobrimento e que eles são uma família tradicional e essa Mavis ela faz parte dessa família. Essa Mavis, por outro lado, ela tem uma melhor amiga que é a Edith Bouvier, que a gente ainda vai falar dela. É a Painted Lady, para quem já joga em Chicago, para quem já investigou as lore sheets, pelo menos, né? É, a, é uma tatuadora, que é uma Nosferatu e tal. Elas são amigas e elas têm um passado em comum, entendeu? E aí essa é a galera que forma a Coterie, que forma esse núcleo de Chicago, que são os cultivares, né? Ah, e aí, qual que é a moral toda do bagulho? É essa lembrança dos nativos da região, entendeu? Chicago, ela era, se vocês pegarem o mapa dos Estados Unidos, né? Chicago, ela fica lá em cima, no mapa, já próximo da fronteira com o Canadá, né? Fica na margem do Lago Michigan, que é aquela região dos Grandes Lagos. Você atravessando o Lago Michigan, você vai parar no Canadá, e você atravessando o Lago Michigan, você também vai parar no Oceano Atlântico. E é isso que faz Chicago uma cidade importante, porque ela é um grande porto. Ela foi um dos grandes portos dos Estados Unidos, né, para ir para a Europa. E, e não muito longe de Chicago, um pouco mais ao norte e um pouco mais ao oeste, fica o Mississippi. E o Mississippi ele vai nascer lá em cima, já quase no Canadá, e a gente que vem de fora, né, e a gente que acompanha a cultura dos Estados Unidos por filme, por série, a gente está acostumado a ver o Mississippi lá embaixo. Porque o Mississippi ele é muito importante para Nova Orleans, ele é muito importante para o próprio estado de Mississippi, né? E o que acontece? De cima a baixo, todo esse rio, ele serviu de travessia, ele serviu de lar, ele serviu de Deus para os povos nativos da região. Inclusive os Peória. Os Peória eram um povo que viviam ao leste do rio Mississippi, e hoje eles vivem em Oklahoma. Esse cara que cita na história da Nerissa, esse Emamouia, ele é uma lenda real. Ele é uma lenda de uma criatura na qual eles acreditavam, entendeu? É algo parecido com uma sereia. Aqui no Brasil a gente tem alguns mitos parecidos, mas eu não lembro de nenhum assim de cabeça. Tem a Yara, mas a Yara não tem esse caráter canibal. O Emamouia, ele é uma criatura que atrai as pessoas para baixo do rio para se alimentar da carne deles. Então tem sempre essa história de você afogar a pessoa no rio para poder comer elas. E tem várias lendas parecidas em vários.
povos ali da região. Os povos nativos eles tinham medo do Mississippi, entendeu? Por ser um rio que corria rápido, né? E aí você tem várias lendas desse tipo. Vai ver, é por isso que eles criaram seja a origem da editora ter criado esse plot dos legados afogados, né? Talvez seja essa a origem, entendeu? Deixa eu registrar aqui a presença da Tati Malkavian. Beijão pra você, Tati. E também do Daniel TK. Seja bem-vindo, Fala, galera. Tati. Bom, Rafa, essa personagem, ela faz aqui umas ligações bem interessantes. Ainda não vou adentrar a questão dos legados afogados. Eu vou falar da questão que ali ela fala da mãe das sementes. Ficou para mim subentendido que ela está falando de Lilith, correto? Uma das hipóteses que o livro lança é justamente de que a mãe das sementes. Ó, veja bem, são duas coisas. A Nerissa, ela recebe os ensinamentos dela de um ancestral. E esse ancestral é o que está dormindo ali debaixo do Michigan. E esse ancestral, esse ou essa, né, porque ele não revela o gênero dessa criatura, conta sobre a história da mãe da semente. Então a mãe da semente não é o ancestral. Ou é o ancestral e estava falando de si mesma em terceira pessoa. Mas, assim, o que dá a entender é que existe uma outra mãe que não é a mãe, entendeu? Uhum. Então, o que eu penso é se essa ancestral não é aquela da Lilith, e aí, entendeu? O que faz da Nerissa o equivalente a um antediluviano da linhagem de Lilith, entendeu? Entendi. Porque aí se Lilith é a primeira geração, tal qual Caim, aí tem a ancestral, que é a segunda geração, e aí vem Lilith. E aí vem a Nerissa. Entendeu? Só que na ficha coloca que efetivamente. Quem que chegou aí? Não. Efetivamente ela é de quarta geração. Já ia comentar, chegaste a um ponto curioso, porque lá nas informações estatísticas dela, aparece ela com uma determinada geração, né? E é da hora que, assim, em qualquer outra ficha tem o nome tem a geração apenas. Uhum. E quando chega na ficha da Nerissa, fala efetivamente quarta geração. Então eles já plantam a sementinha da dúvida ali, né? Uhum. De qualquer forma, ela não se considera da linhagem de Caim, então ela não deve ser quarta geração, porque não é não é da geração de Caim. Isso. Agora, o que eu acho assim, é uma consideração pessoal. Na história da Nerissa, ainda sobre esse Eimamouia, a ancestral diz para Nerissa, e a Nerissa considera que os vampiros, os cainitas, eles são descendentes de Eimamouia, né? São as crias do Eimamouia e tal. Isso aí, eu considero, pelo menos, que a gente não deve levar o pé da letra, porque fica muito fácil aí você dizer que Eimamouia é Caim e que a ancestral ou a mãe das sementes, lembrando que ainda tem o pai das estrelas, então tem mais um além dessa mãe. E aí é muito fácil você concluir que a mãe da semente é a Lilith e que o Eimamouia é o Caim. Gente, não. E se a mãe da semente for uma entidade e o pai das estrelas for outra entidade e esse Eimamouia for outra entidade? Entendeu? São criaturas. Não vamos categorizar ou categorizar. Entendeu? Vamos lidar com o desconhecido.
Entendeu? Não é que eles são espíritos de Gaia, eles não são Change, eles não são porra nenhuma, eles são criaturas. Inclusive esse Mamoia. Entendeu? E aí, por aproximação, por serem inimigos, de qualquer forma, a Nerissa acredita que as crias de Caim sejam crias de Mamoia. Mas isso não tem nada a ver, e deixa a Mamoia lá. Porque aí você também dá vazão, quando você estiver num jogo de alto nível, né? Das pessoas descobrirem quem que é esse Mamoia, de despertarem Mamoia, e ele não é um Cainita, ele não é porra nenhuma, ele é uma criatura, entendeu? Ele é um desconhecido, ele é uma coisa Lovecraftiana, alguma coisa mais viajada aí. E Rafael, aproveitando para responder logo aqui a pergunta do Daniel, tem algum personagem do Chicago by Night com essa lore sheet? Eu tô boiando demais nela. A gente está inclusive falando dessa personagem, que é a Nerissa Blackwater, que para compreender essa lore sheet a gente precisa fazer essa revisão que estamos fazendo sobre ela. Pode continuar, Rafael. Então, Dan, porque aí o negócio é o seguinte, a gente ainda não tá falando da lore sheet, entendeu? A lore sheet, essa Nerissa, ela é a suma sacerdotisa desse culto que é o cultivar. E agora uma coisa bacana também, que eu também investiguei ali no próprio livro, é que as pessoas não têm acesso a Nerissa. Tá? Ninguém conhece essa Nerissa. Tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente está jogando no ar aqui, é bem para narrador. Porque se você for jogar, mesmo que você tenha a lore sheet do cultivar, muito provavelmente você não conhece a Nerissa. Ninguém conhece a Nerissa. Entendeu? Ela é uma criatura muito antiga. Ela é o equivalente da Helena. Tanto é que ela tem um antagonismo aí com a Helena. Não, se duvidar, ela é até mais antiga que a Helena. Exatamente. Então, assim, a gente está falando desse nível de poder, entendeu? Já está em outro escalão, entendeu? E olhando pelo que eu pude investigar ali no Chicago, só duas pessoas têm acesso a ela. O Khalid, que é o antigo, como é que chama? Primigene dos Nosferatu. E ele não voltou para contar a história. Ele desapareceu depois disso. E a Edith Bobian, que é a dona do The Painted Lady, que é um estúdio. A gente ainda vai falar do The Painted Lady, tá? Não vou falar muito dela agora. E a Edith ela não fala o que ela acha da Nerissa. Então, assim, ela essa Nerissa, ela é uma personagem muito secreta, assim. Ela é muito discreta. Parece que quem age mais dentro da sociedade, não na sociedade cainita em si, mas dentro dos cultivar, é essa Mavis, né? A Mavis Blackwater, que é uma descendente dela, que é da família, piriri, por ela cai. É um lacaio forte, inclusive. Deve ser. Entendeu? E esse plot, ele vai... Eu falei que ele deveria estar no Cult of the Blood Gods, e agora eu lembrei. Ele não está no Blood Gods, infelizmente, mas ele tem um pequeno desenvolvimento no Let the Streets Run Red. Quando chegar no Let the Streets Run Red, vai ter alguma coisinha mais sobre esse núcleo, né, do cultivar, do pessoal, desse pessoal mais ocultista. Isso. E galera, para fazer já um link com a lore sheet em si, há uma, como a gente falou no começo, há a possibilidade da Mãe das Sementes poder ser a Lilith. Não há nada que diga, mas há sinais. Por exemplo, esses seguidores da Blackwater tendem a ter jardins dos seguidores de Lilith. Então, não é à toa que o cultivar está relacionado, porque é a questão do cultivar sementes e germinações compatíveis com as crenças de Lilith. Mas a gente vai ver mais à frente. Quer comentar mais alguma coisa, Rafa?
sobre essa coisa da relação do cultivar com os Bahari. Eu falei até aqui, eu usei até aqui de exemplo em programas anteriores que o cultivar ele era o específico do Chicago para o geral, que era os Bahari. Lembra que eu fiz muitas vezes essa comparação de que os livros mais de cenário eles vão pegar lore sheets que são mais gerais e vão transformar no específico para aquela cidade, no que é aplicado para aquela cidade. E por mais que a lore sheet, a gente vai falar isso quando a gente começar a falar dos níveis, por mais que a lore sheet ela aproxime os cultivar dos Bahari, essa aproximação ela é muito vaga, assim, pelo que eu pude ler, né? Não sei se você também chegou a essa conclusão. É uma coisa do tipo, a Nerissa, ela olhou para os Bahari e ela falou, olha, esse culto parece com o que eu já faço aqui. Vamos se aproximar para ver o que é, entendeu? E aí rolou essa sinergia, entendeu? Mas parece que a Nerissa ela considera os Bahari a versão branca do que ela já faz, entendeu? Então tem sempre essa diferenciação que é uma coisa essa coisa do nativo que é nativo mesmo, né? Do nativo que vive na cultura nativa, tanto lá no hemisfério norte quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil também tem um pouco dessa questão, né? Do nativo tradicional e coisas que eles veem na nossa cultura que fazem parte da cultura deles, mas eles têm um pouco de distanciamento porque eles têm uma preocupação em manter a tradição, né? E a Nerissa tem um pouco disso, mas como ela tem um objetivo, que é comer a sociedade cainita por dentro, ela está se juntando aos Bahari. A impressão que eu tenho é que vai chegar um momento que ela vai comer os Bahari. Sim. Entendeu? E para isso ela vai se infiltrando. Pelo menos a impressão que eu tive. Se eu fosse usar ela como NPC num jogo, provavelmente eu ia para esse lado, entendeu? Olha, e como o Rafael falou ainda agora, galera, não está escrito, mas é uma suposição bastante plausível desse grupo da Nerissa ser de vampiros legados afogados, que já foi uma breve apresentação feita lá no Diário de Jihad do Beckett, que tende a ter uma outra vertente de vampiros presentes no mundo. O jogo ainda, essas características, essa linhagem em si ainda não foi muito bem explorada em outros suplementos. Tem aqui uma exploração dentro de Chicago by Night, mas não é profunda, ela é muito mais voltada para o plot interno da cidade do que para a utilização de metaplot dentro do grande cenário de Mundo das Trevas. Não é, Rafael? E na moral, não esperem. Não vai vir um livro dos Legados Afogados. Se vocês estão esperando, esqueçam. Entendeu? Vai e faz. Investiguem o que já existe. Tem muita coisa. Tem bastante coisa canônica, viu? Dos Legados, já no V5. Então dá uma olhada. No Cult of the Blood Gods tem algumas linhagens dos Giovanni que são legados afogados, tá bom? Eles dão essa possibilidade. Tem o plot da Nerissa aqui no Chicago by Night. No Cult of the Blood Gods cita um xerife de uma cidade no Texas, se eu não me engano, que é um legado também. Então assim, eles existem, eles não apagaram o legado só porque ficou lá no V20. Não é uma coisa do V20, não foi um surto, entendeu? Eles existem, eles estão aí, eles são uma realidade. Entendeu? Só que se vocês estão esperando alguma coisa, se a galera ficar esperando alguma coisa oficial aparecer, o oficial é o que acontece na tua mesa, velho. É isso entendeu? Mesmo. Cria. Mas posso adiantar a vida da galera. Quem não conhece, existe o grupo Brasil in the Darkness, que é um grupo brasileiro de produção de conteúdo dedicado ao cenário de Mundo das Trevas, e eles criam conteúdo feito por fãs para fãs. E um dos trabalhos deles é pegando todos esses ganchos existentes dos Legados Afogados,
soltos nos suplementos e desenvolvendo um material próprio. Eu já tive a oportunidade de manusear parte do material deles e garanto que está vindo coisa boa aí pela frente para quem quiser usar o material deles nas mesas de vocês utilizando Legados Afogados. Bom, o material do Glailson é muito bom, é para V20, deixar claro, né? Porque senão o pessoal vai lá achando que vai encontrar coisa de V5, não vai ter. É do V20. Muita coisa do que eles usaram é canônica e eles deram uma criação em cima, porque o principal material que o pessoal do Brasil in the Darkness usou ainda é o Jared Beckett, entendeu? E pelo que eu vi, eles ainda não fizeram essa atualização para o V5. Eles vão fazer. Provavelmente posso te adiantar que eles vão fazer, já disseram. Então é isso, entendeu? A hora que vocês encontrarem lá, vocês não vão encontrar o Silvaneriça, por exemplo. Entendeu? Até porque é uma coisa que eu ia falar. Até o V20, a impressão que dava era que os legados, não sei se você vai concordar comigo, mas a impressão que dava era que Legados Afogados era uma coisa latino-americana. Eu confesso que só fui tomar conhecimento dos legados no Diário de Gerardo Beckett. Não sabia, até antes disso não sabia. Não, foi lá que foi lançado mesmo, mas assim, a ideia o que deixou no Diário de Beckett é que parecia que era uma coisa latino-americana. Saquei. Entendeu? E agora a gente está entendendo que não, existem Legados Afogados no norte também. Entendeu? Então tem Legados Afogados lá no Canadá, tem Legados Afogados, entendeu? É uma coisa de pelo menos do continente americano, quiçá de outros continentes. Posso lançar aqui uma teoria da conspiração? É dito que o antediluviano Gangrel seria na realidade cria da Lilith, correto? Opa! Essa é uma outra possibilidade que eles jogam ali, de que talvez o ancestral do Lago Michigan seja um antediluviano querendo despertar. E detalhe, no livro Gehenna, que foi desconsiderado para essa continuação do V5, tinha que ser mesmo desconsiderado, o livro fechou o cenário. Mas no livro Gehenna é informado categoricamente que o antediluviano Gangrel havia se unido com a Terra. Ele chegou a um nível máximo de metamorfose e ele conseguia se comunicar com toda e qualquer parte física da Terra. Você sabe que eu não vou ter agora aberto certinho, porque até eu abrir o arquivo, eu não vou mais conseguir enrolar você, entendeu? Mesmo eu sendo um cara que fala bastante. Mas no Forbidden Religions tem um culto que eles mandam que é de um Gangrel que se uniu à Terra. Entendeu? São histórias recorrentes, né? Sim. Então, só para fechar o raciocínio, eu acho que esse culto é no Canadá. Só para fechar o raciocínio, eu não estranharia se essa linhagem de Legados Afogados pudesse ter algum vínculo com o antediluviano Gangrel. Durante o Chicago, a gente vai vendo também. Gente, quem não leu Chicago by Night, leia. Ele é um ótimo livro. Independente de ser um bom livro de RPG, ele é um ótimo livro. Ele é maravilhoso. A forma como ele é escrito é maravilhosa. Existe todo um plot sobre o mistério do lago, né? Porque tem um casal, né? Uma dupla aí de setitas chegando na cidade. Aliás, eu tô amando os setitas de Chicago no momento. Tem uma dupla de setitas chegando na cidade e eles vão fazendo o que setitas fazem, né? Primeiro eles vão se infiltrando, aí eles vão mexicando ali, né? Eles vão putricando para ver as fofocas. E eles fazem alguns relatos nesse sentido, de que eles sentem um poder, um negócio que vem do lago, que as pessoas que moram em Chicago, eles não sentem, porque
porque eles já estão imersos nisso, entendeu? Então eles não conseguem sentir. Mas quem vem de fora consegue, entendeu? E isso é mecânico, isso é regra, tem uma regra. Em época de cheia da maré do lago, você tem uma dificuldade maior de teste de frenesi. Então, assim, a presença que tem ali embaixo, ela é tão poderosa que ela mexe na besta de todos os caídos ao redor. E como o Gangrel tem essa proximidade aí com a própria besta, né? Atribui-se a eles até a criação daquela trilha, né? Do caminho selvagem e tal. Se pá, pode ser, é uma avenida, né? É uma avenida que você pode seguir. Sim. Eu prefiro não, eu gosto da ideia de que o que está debaixo do lago não é Cainita, entendeu? Não é Cainita e não é Lilith, é algo intrinsecamente americano. Entendeu? Nós temos um vampiro que não é da linhagem de Caim e que é americano e que é outra coisa, é outra história. Entendeu? Não tem qualquer relação. Entendeu? Porque aí é um negócio. A gente estava comentando em off, né? Porque aí tem o lance de você parar de embranquecer a história. Entendeu? Uma coisa que é citado no Cults, quando vai falar das linhagens dos Hekata que estavam aqui já, é isso. Existia história aqui antes do chegar. Existia história aqui antes do vampiro europeu chegar. Entendeu? Os povos que viviam aqui tinham suas próprias nações, tinham seus próprios reis, tinham seus próprios deuses e tinham seus próprios demônios. Entendeu? Então não é que teve um Caim que veio de lá da puta que pariu do Oriente Médio, veio parar aqui e largou uma aqui no meio. Entendeu? Não, existem demônios aqui que são oriundos do próprio continente americano, entendeu? Eram criaturas que eram temidas e eram criaturas que eram adoradas, assim como no Oriente Médio tinha Caim. Entendeu? Então vamos explorar. E aí já é um convite também para quem for narrar nesse cenário, ir atrás. Entendeu? Boa. Vai olhar uns negócios aí de cultura, de religião norte-americana, piriri, pororó, e bota esses caras no jogo, entendeu? Beleza. Porque aí você sai do óbvio, entendeu? Sim. Mas assim, essa é uma preferência minha. Mas, se vocês forem ver no Chicago by Night, eles dão opções, tá? Não é fato que a Nerissa é um legado fogado, é uma opção. É suposição. Que é expressa ali, é uma suposição. É uma suposição que ela seja cria de um antediluviano que tá para despertar. É uma suposição que ela é o caitife mais velho do mundo. É uma suposição que ela esteja sendo enganada, que nada disso, isso aí não é nada, entendeu? Enfim, são opções, são avenidas para você seguir. E aí na hora você vai, mano, escolhe uma e vai, entendeu? Beleza, então vamos avançar aqui. Vamos avançar. Em frente. Agora nas noites de membro da Nerissa. O tempo é sem sentido para alguém que compreende que não existe verdadeiramente. Nerissa supõe que pelo menos 6 milênios se passaram desde a última vez que ela olhou para o sol. Antes do homem branco ter vindo, ela passou séculos em um período em repouso com o ancestral abaixo das águas do lago, levantando-se quando os descendentes mortais precisavam dela ou estavam ameaçados de alguma forma. As coisas ficaram mais interessantes ao longo dos últimos 5 séculos. Nestas noites modernas, os descendentes de Emamouia, criaturas miseráveis que se chamam de descendentes de Caim, presumem reivindicar posse sobre a terra da mãe e o povo dela. Sem o conhecimento deles, Nerissa e o povo dela trabalhou em silêncio como raízes retorcidas e videiras para sufocar essas ervas daninhas canibais, todos em antecipação do retorno iminente da mãe. Nerissa acredita que se deve tratar de Helena,
O ancestral há muito tempo arrancou os fios, amarrando esse ao senhor monstruoso e adormecido dela. Se tais métodos sutis falharem em expulsá-la do covil dela, a pressão mais direcionada de Nerissa e da poderosa família mortal dela deve ser exercida. Nerissa se considera distinta da sociedade dos membros e certamente não da linhagem de Caim. Enquanto ela se entretém na noção de que a ancestralidade dela pode remontar a Lilith, este é um pensamento passageiro. O povo de Nerissa preda histórias escritas para o livro de Nod. Nerissa e o senhor dela não são, portanto, vampiros como nós os conhecemos? Esta é uma possibilidade, mas improvável. Ela compartilha os mesmos defeitos e poderes que os outros membros, mesmo se ela os expressar de formas diferentes. Eis aí, Rafael, uma confirmação textual de boa parte que a gente comentou. Pois é. Tem isso também. Bom, ela não tem exatamente os mesmos poderes e fraquezas, porque ela é considerada caitife, né? Ela sendo considerada caitife, ela não tem fraqueza. Entendeu? Então eles jogaram pro mecânico uma solução que já vai levantar algumas sobrancelhas, né? Então já fica uma dica aí, ó. Se vocês quiserem começar a fazer legados afogados, comece pelo caitife. Entendeu? Então eu sei lá, né? Eu acho, bom, é que eu já tomo como fato, né? Que ela, pra mim, a avenida é que ela é legado afogado, entendeu? Eu já escolhi essa opção pra mim. Boa. Então, pra mim, fica muito estranho eu ver ela como qualquer outra coisa além disso, já. Porque já tá sedimentado isso aqui. Beleza. Depois dessa introdução gigante sobre a Nerissa Blackwater, vamos de fato entrar na leitura da lore sheet cultivar. E agora, antes do lore sheet, Raga, a gente precisa fazer um comentário aqui sobre um comentário importante. Helena, né? Entrou Helena aí na história. Entrou Helena na história. Ela tem essa rivalidade, né? Com a Helena. Não fica muito bem expresso. Eu procurei em outros lugares no livro, né? Deixa eu deixar claro, né? A Nerissa é um personagem, assim, dentro da história. Ela é uma personagem antiga, piriri pororó, mas na publicação ela é uma personagem criada agora, tá? Ela entrou pro V5, é uma personagem completamente nova. Então não tem muito o que investigar, não tem muita informação sobre ela, mas pelo que eu andei procurando, não tem uma informação clara por quê, tá ligado? A única suposição que eu tenho é que é aquela história, né? Helena é uma usurpadora, né? Ela é um dos primeiros cainitas na América e ela é o cainita mais antigo. E o mais canibal da história. Exatamente. Ela literalmente é um canibal. Ela é canibal. Ela come os mais novos, né? Eu não sei se a Nerissa sabe disso, né? Mas assim, ela sabe que a Helena é uma criatura terrível. Entendeu? Então eu acho que tem alguma coisa mais a ver nesse sentido. Perfeito. Entendeu? Então, vamos avançar então a lore sheet. Vamos à introdução dela. A ciência da horticultura define o cultivar como uma planta selecionada intencionalmente, cuidadosamente moldada e mantida através do cultivo. Tais são chamadas aquelas que são escolhidas e moldadas pela Nerissa Blackwater para ser agentes do ancestral, trabalhando para desarraigar as canibais, descendentes de Caim, e estabelecer um novo jardim sob conchas quebradas das primeiras. Alguns vampiros e alguns mortais balançam a tentadora perspectiva da estabilidade,
de um poder antigo, uma trilha de iluminação para os membros que perderam a fé em todas as facções. Ou seja, aqui está a introdução que o Rafael já tinha falado mais cedo, do modus operandi daqueles que estiverem relacionados com Nerissa e seu descendente, que é de enfrentar a existência dos filhos de Caim. Rafael. Não tem muito o que falar nesse sentido, que já foi falado, né? Eles têm um MO, né? Um modus operandi muito parecido com os Bahari, né? É um culto muito voltado para iluminação através da dor, entendeu? Os Bahari também têm essa rixa muito forte com os Cainitas. Os Bahari também se consideram de uma linhagem que não é de Caim, entendeu? Então você tem mais similaridades do que diferenças, entendeu? Perfeito. Então vamos agora ao primeiro nível dessa lore sheet, cujo título é Muda Sombria, que descreve o seguinte: as lendas da Mãe Sombria sempre apelam a você, mas talvez você tenha sido intimidado demais para abertamente abordar um dos Bahari. Agora, no entanto, os seus novos associados têm de colocar você em algo que faz sentido, que parece real. Eles são grampeados em algo poderoso e que é digno de se conhecer. Uma vez por história, você pode usar 2 pontos em aliados cultivares, representando os cultistas mortais que vêm até o seu auxílio. Rafael. Se pensar tudo que a gente falou até aqui, eu acho que assim, o geral dessa lore sheet é que ela é muito subaproveitada, gente. É muito pro peso, pra profundidade, tá ligado? Pro tanto de leque que ela abre. Quando chega aqui na lore sheet em si, eu acho que ela é tão assim, superficial. Mas assim, vamos lá. Você ter 2 pontos em aliado e cultivar não é a mesma coisa que você ter 2 pontos de aliado com o Zé da Esquina. Entendeu? Se tem alguma coisa boa que eu posso falar, né? Tem que tirar leite de pedra aqui no nível 1. Tem alguma coisa boa pra falar, é que assim, esses aliados já são ocultistas, já é uma galera já voltada pro ocultismo, para mistérios, sabe? Para uma sociedade mais de feitiçaria e tal. Então, a personagem que pega essa lore sheet, provavelmente, ela vai ter alguma ligação com o ocultismo, vai ser aquele cara dos mentais, né? Que vai bombar o ocultismo, vai bombar a inteligência, e vai ser o cara que vai ser o estudioso, que vai ter uma biblioteca, que vai saber feitiçaria de sangue, que vai saber esses bagulhos, entendeu? E aí os aliados do cultivar pode ajudar, né? Nesse sentido. Exatamente. Aí, eu acho que o narrador que for usar ou o jogador que for pegar tem que ter isso em mente, entendeu? Você não são aliados no crime organizado. Sempre tem, né? Sempre tem pega no crime organizado, tráfico de arma. E não, esse aqui vai ser os caras que vão pegar pata de barata, asa de morcego, esses bagulho, entendeu? Boa. São os ajudantes de feitiçaria. Entendeu? Você vai ter uns aliados meio Harry Potter ali. Então, vamos ao nível 2 da lore sheet, cujo título é Corte Fresco. Sob o patrocínio de um atual cultivar, você é testado, levado a seus limites e forçado além deles. Nesse estágio, é esperado que você regularmente se engaje em algum tipo de mortificação da carne.
escarificação, flagelação, até passando uma chama de vela sobre a sua pele. Você ganha uma especialização gratuita de habilidade em ocultismo, com essa especialização sendo Bahari, Lilith ou Ancestral, e uma cicatriz de ritual para marcar a sua filiação no culto, expressando um ponto em status cultivar. Rafael, eu achei isso mais uma desvantagem do que uma vantagem. Então, né? Cara, eu não comprei a ideia da ligação do... Depois que eu li sobre todo o rolê da Nerissa, sobre todo o negócio do legado, sobre tudo... Eu não comprei mais a ideia de que eles são um culto Bahari. Eu não vi em um momento da história da Nerissa alguma coisa no sentido de escarificação, autoflagelo, entendeu? Não é essa pegada, não foi isso, entendeu? Mas enfim, né? É o que os caras nos deram e nós vamos usar, né? Eu acho que assim, sendo um culto secreto, porque os cultos Bahari, eles não são legalizados, né? Eles são caçados pela Camarilla. E guess what? Nós estamos numa cidade da Camarilla, tá? Ainda. Então não acha que você vai ser a alma da festa, tá ligado? Se você for Bahari, você não vai ter muitos, abertamente, você não vai ter muitos amigos. É como tu comentaste anteriormente, tá, aliados cultivares, tá, é uma coisa, é o nicho do nicho, aí tu vai pro status cultivar, é outro nicho do nicho. Exato, então, que também é outra coisa que eu achei que é muito dessa lore sheet também. Para uma lore sheet, para um background que puxa tanto pros mistérios, pro ocultismo, sabe, uma coisa mais esotérica, uma ordem iniciática, todas essas porra. A hora que você vai ver aqui na letra, o que a lore sheet dá são vantagens políticas, entendeu? E, mano, tem um monte já de lore sheets que vai te dar vantagem política, que vai te dar aliado status. Entendeu? Tem literalmente um monte, eu acho que dava pra ousar, entendeu? Então, essa é uma que esse nível é um que se eu pudesse, eu eliminava. Remudaria. Muda tudo que tem aí. Poderia até remudar. Mas a ideia da especialidade em ocultismo me apetece. Eu só não comprei a ideia desse negócio dos Bahari, sabe, de fazer... Eu acho que seria mais bacana se fosse voltado a trazer a dor pro outro do que para si mesmo, entendeu? E aí você tem um acesso a sei lá, um rito que você ganha um bônus aí quando você tortura um outro membro, coisa assim, né? Antes de passar para o próximo nível, a leitura que eu faço é eles enxergando, pelo menos quando eu digo eles, seria os desenvolvedores, né, dessa lore específica. É eles tentando atrelar essa vertente narrativa ao que é mais jogável no quinta edição, que são os Bahari. Aí eles fazem ligação com Lilith, ligação com os Bahari, jardins e tudo. Porque se eles colocassem só isso, sem mais explicações, como geralmente colocam nos suplementos, fica meio que inviável de ser jogado. É essa leitura que eu estou fazendo. Não sei o que eles fizeram fazer aqui. Porque assim, também eu não sei a que pé estava o desenvolvimento do Cultis, né? Porque é bem anterior ao que está hoje em dia. Tem, no Cults of the Blood Gods esse material ia caber como... Mano, ia cair como uma luva e eu acho que ele ia desenvolver muito mais lá. Entendeu? A gente não sabe qual que é essa religião que é dos cultivar. Ele fala da mãe, ele fala do pai, fala do Emamaewo, Yalá.
mas não falta explicação ainda, entendeu? Falta uma Sim. estrutura de organização. Quais são os rituais? Quais são os feriados? Sabe, coisa que tem no Cult of the Blood Gods para outras vertentes religiosas, os membros, e ficou faltando aqui. A impressão que dá é que essa Lord Shit, esse culto ficou perdido Ficou perdido. naquela montanha, naquela enxurrada que vai vir de culto daqui a pouco. Entendeu? Rafael, me tira uma dúvida. Se não me engano, o Chicago by Night também foi produção da Onyx Path, não foi? Ah, agora tu me pegou. Vamos dar uma olhadinha aqui na ficha catalográfica. Um abraço para o meu amigo Lucas, lá do Droga de Canal, que ele sempre me fala para ler a folha catalográfica. Toda vez que eu leio, eu lembro dele. White Wolf, 2000... é White Wolf. Não, Tá. aqui é só Não, é os royalties. Não fala, eu acho Não que não é, fala. não. Então é um material independente da Onyx Path, tá? Não é. É porque Não é, não. o Chicago by Night ele foi lançado depois do Anarco e Camarilla. E ele ficou meio que um produto disperso, né? Pouca coisa que saiu depois consegue conversar com ele. Se tu for parar Mas eu pra olhar. acho que é, é, eu não sei se eu concordo, eu acho que eu discordo um pouco disso. Manda bala. Porque ele tem O um importante é ciclo. compartilhar a ideia aqui. Porque ele tem um ciclo, né, o Chicago. Eu percebo que as coisas do V5, por um tempo, elas vão sendo desenvolvidas em ciclos. O Chicago by Night começa no Chicago by Night, ele passa pelo Chicago Folios e vai terminar no Light the Streets from Red. E aí ele fecha esse ciclo. No meio desse ciclo, eles começaram outro ciclo que é o do Cults, né? Aí passou o Cults of the Blood Gods, o Trials of Blood e o Forbidden Religions. Parou aí, entendeu? E aí você tem alguns lançamentos soltos desses ciclos, que é o Fall of London, o Sabá, entendeu? Que são independentes, mas eu acho que eles têm publicações, trilogias, entendeu? Tipo, eles estão tentando fazer. Quem é que sempre faltam Kevin Feige? É o Pontes. O Pontes lá no Droga de Canal, que também faço parte, ele sempre fala que falta um Kevin Feige no World of Darkness, né? Que é o Kevin Feige, é a mente por trás da organização do universo da Marvel, né? Do cinema. E eu acho que eles fazem um pouco disso aqui. Eles estão dando uma Kevin Feigeada. Assim, você tem grandes franquias, como é o Chicago by Night, que tem trilogia, que tem biriri, pororó. E aí você tem os filmes dispersos que vão fazer parte desse multiverso que é o mundo da série, entendeu? Pô, gostei. Então eu acho que ele tem um segmento, sim. Tem livros que conversam, mas eles fazem questão de fechar o parênteses e deixar esse universo do Chicago by Night contido ali dentro daquela história, entendeu? Tanto é que nos suplementos eles vão expandir para Gary, eles vão expandir para Milwaukee, eles vão fazer uma expansão até territorial mesmo, tá ligado? Uma expansão geográfica do que é o universo do Chicago. Chegou ali, parou, não vou continuar, entendeu? E aí parou ali, fechou, já era. Aliás, só um último parênteses, o quadrinho do vampiro, o Interstice, ele se passa em St. Paul, como é o nome das Twin Cities? Não é Minnesota, Mas enfim, são duas cidades que elas não ficam longe, viu, de Chicago. Elas ficam um pouco próximas. Então, para quem tiver uma campanha em Chicago e Minneapolis, St. Paul,
para quem tiver uma campanha que é itinerante em Chicago, que já usou Chicago Foils, que já deu, né? Os caras querem pegar a estrada. Não é comum que o jogador de vampiro pegue estrada, mas às vezes acontece. Minneapolis também é um destino interessante. Se você pegar o quadrinho do começo ao fim do Intestino, você vai ter um Bell by Night ali de acontecer. Entendeu? Beleza. Onde é que a gente está? Bom, vamos avançar então agora pro nível 3, cujo título é Suprimindo a Besta, que diz o seguinte: caçar mortais leva você ao quase constante pesar, mas você é proibido de se alimentar de animais. Felizmente, o seu patrocinador dá a você acesso aos campos de alimentação onde os mortais, em busca da sabedoria da mãe, derramam o sangue deles a serviço dela e, como uma gentileza, permitem que você, um portador da maldição, o consuma. Isso garante a você um rebanho de 3 pontos. Você também ganha um refúgio de 1 ponto que você pode acessar uma vez por história, na forma da residência de um cultista. No entanto, você nunca pode novamente se alimentar de animais. Cara, eu já passei, achei interessante esse nível. Você achou? Eu achei no sentido de um nível de recursos, não de função de trama. Eu não sei, pô, 3 pontos, né, de herd. De rebanho. De rebanho. Eu não sei se eu gostei não, cara. Eu ainda acho que tá muito no lado político, tá ligado? Da associação, do culto e tal. Não é o meu. Também não é o meu favorito. Sei lá. Eu mudaria também. Então, vamos ao 4º nível. A real é que eu gostei muito mais do background do que da lore sheet. Do que da lore sheet. O que ela traz de vantagem? Exatamente. Mas guarda isso pro final. Guarda pro final para as considerações finais. Nível 4. Título é Iniciado Recém-Criado, que descreve o seguinte: um mês gasto em um iate particular, 241 km fora nas águas do Lago Michigan, resistindo noite após noite à tormenta causticante e visões de delírio induzidos que lhe deram o título de Iniciado. Você curte o status elevado e é agora um guia para outros na trilha. Como um iniciado, você desfruta do status Cultivar de nível 3. Uma vez por história, você pode usar 2 dados adicionais em uma rolagem de força de vontade quando estiver recorrendo à mente o jejum rigoroso suportado durante o seu mês na água. Cara, achei estranho esse nível. Esse eu já gostei mais. Pela temática. Até pela temática. Uhum. Porque aqui a gente precisa combinar, né? Eu acho que a gente tem essa diferença. Mas, mano, escreve aí. Eu gostei do texto. Né? Eu acho que o texto me atiçou. Porque, veja bem, aqui você literalmente se torna, né, um afogado. E aí eu fiquei pensando, será que dá pra você se tornar um afogado? Da mesma forma que eles fingem ser, né, do mesmo que os afogados fingem ser bonitos. E aí eu não gostei do status, trocaria também, porque política, eu acho que isso aqui não é uma coisa, essa não é uma lógica de política, gente. É um culto que eles são, é um culto secreto. Então não tem como, sabe, ficar combando coisas políticas. Para ir para gerar dentro da cidade. Realmente concordo contigo. Entendeu? Não sei, não entendi, entendeu? O cara que vai pegar essa lore sheet não vai ser um cara que vai buscar poder político. Ele vai buscar poder ponto. Entendeu?
é o cara que vai buscar o poder esotérico. Entendeu? Então, sei lá, eu acho que. Mas esse negócio de adicionar os 2 dados na força de vontade é bacana sobre quando você começa a pensar no jejum e tal. Você tem aquela temática de controlar a besta, que é que eu acho que é um ponto em comum da maioria das religiões. Eu acho que é uma das religiões dos membros, tá ligado? Eu acho que acho que é um desejo em comum, tá ligado? Que todo mundo que segue algum culto, alguma doideira aí, que eles buscam, entendeu? E eu acho que eu até colocaria, se fosse fazer uma mudança, o cheat mexer nela, talvez eu colocasse esse negócio isoladamente, esse negócio de adicionar os 2 pontos Tira o status e trabalha melhor isso. E colocava ele no nível 3, sozinho. E aí no nível 4 eu, sei lá, aí sim, entendeu? Aí sim você faz uma coisa de política. Porque aí você tem uma iniciação, você é um sacerdote abençoado lá pelas águas do rio Mística, do lago Mística, e aí você ganha você ganha o bolão. Você vai ganhar o status, você vai ganhar o rebanho e você vai ganhar o refúgio. Entendeu? Então, assim, até porque o nome do 3 é suprimir a besta. E aí aqui no nível 4 você tem um poder que vai te ajudar a suprimir a besta. Perfeito. Então passa o 4 pro 3 e o 3 pro 4. É isso que eu... É isso. E para fechar, o nível 5, o título é Joia no Jardim. E descreve o seguinte: 3 gotas do sangue de um Matusalém agora badala furiosamente dentro de suas veias, garantindo visões a você, deixando você sem dúvidas. A mãe irá retornar. Se esse Vitae veio do ancestral, da Nerissa ou de alguma outra fonte, é uma questão de interpretação dos seus sonhos diurnos de visões confusas. Espera-se que você conserve o seu próprio jardim. Ser esse espaço físico com coisas brotando ou uma interpretação mais figurativa, e vem quando convocado pelo ancestral ou pela Blackwater. Como uma joia, você recebe 4 dados adicionais nas rolagens para resistir ao frenesi devido à harmonia de seu Éden interno. Moleque, 4 dados é coisa pra caramba. Você não entra mais no frenesi. De frenesi tu não morre mais. Não morre mais, nem de fome, nem de fúria, nem de... Esqueci o outro. Se você levar em conta que você já tem aqueles 3 pontos de rebanho, você de fato não morre mesmo, né? Então, e aí é engraçado, engraçado não, né? É interessante como ele fecha esse arco. Mas eu ainda acho que tá faltando alguma coisa aí. Eu acho que comparado a outros níveis 5 de outras lore sheets, até a próxima que a gente vai ver, que vem é o Shalim, tá? Só pra já mandar o spoiler. Também é uma coisa meio cultista e eu acho que é uma coisa que aproveita mais, entendeu? Mais proveitoso. Tô pé muito atrás com esse lore sheet. Mas tematicamente o texto dela eu gostei mais. Eu ficaria com o texto dela e faria outro bônus, outro poderzinho. Boa. Bom, chegamos agora às considerações finais. Mante bala. Mexam. Mexam nessa lore sheet. Eu não sei se vocês que estão escutando, que estão assistindo, sentem isso, mas uma coisa que eu falei,
eu acho que a temática envolvida ela é muito mais poderosa do que essa lore sheet em si. Você pode fazer campanhas inteiras baseadas no que a gente falou aqui hoje, só sobre a Nerissa. Entendeu? Independente de vocês usarem o cultivar ou não. Entendeu? Eu tenho uma sugestão de leitura de fora do RPG. É um livro que eu estou lendo agora. É um livro curtinho, de 80 páginas, tem metade dele. Se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. O cara é um líder indígena brasileiro, um filósofo, um ambientalista, e é um livro curtinho, um livro de filosofia, com os questionamentos, mano, é um bagulho bem da hora. E esse livro ele traz algumas perspectivas, e é legal a gente pegar outras perspectivas, gente. Aprendam a viver com diferenças e aprender com pessoas diferentes, tá? Ele traz alguns questionamentos sobre a nossa relação com a Terra, sobre a nossa relação com a sociedade, a nossa relação com o dinheiro. É uma leitura bem da hora. Para quem joga lobisomem, obviamente, ele é o verdadeiro livro de jogador do lobisomem. Entendeu? E tem um pouco a ver com o que a gente está falando aqui, entendeu? Essa coisa sobre embranquecer a história dos nativos, sobre o papel do nativo dentro das nossas histórias do RPG. A gente precisa... Eu sei que tem uma galera... Eu sou um cara que eu gosto de politizar bastante, entendeu? Inclusive dentro dos jogos, entendeu? Eu sei que tem uma galera que gosta de evitar. Tudo bem, não vou entrar nessa discussão, entendeu? Mas eu acho que dá pra você pegar essas leituras e você trazer pra dentro, e te dar ideia dentro do jogo. O que eu gosto de vampiro, que eu não gosto em outros jogos, é que a minha fonte de ideia para histórias em vampiros é o jornal. Eu posso ler o jornal e ter uma ideia de crônica para vampiro, entendeu? Eu não consigo ler o jornal e ter uma ideia de crônica para D&D, para Starfinder, para Cyberpunk eu consigo, entendeu? E é legal ter essas outras perspectivas, tá ligado? Então o convite que eu faço para quem for usar o cultivar e para quem não for usar o cultivar é de pensar usar isso em jogo, dessa perspectiva indígena, independente se você for um cara que gosta de politizar dentro do jogo ou não, entendeu? Como você usa essa galera dentro do seu jogo de uma forma divertida, de uma forma bacana e de uma forma a fazer diferente, tá ligado? É isso. Bom, as minhas considerações finais vão ser um pouquinho mais curtinhas, porque o Rafael já falou bastante coisa e eu vou acabar me tornando repetitivo. Pra variar, né? Não, relaxa. É tu que é a estrela aqui, cara. Eu só faço reproduzir. Vamos lá. Ai, que mundo! Então, bom, em relação a essa lore sheet, eu concordo plenamente com o Rafael que para quem pudesse estar esperando alguma vantagem de ocultismo, se decepciona. Ele é muito mais uma lore sheet de recursos do que de alguma vantagem ocultista. Mas não quer dizer que ela seja inútil. Ela pode servir para alguma coisa dentro de um plot bem explorado pelo narrador. Como o Rafael falou no começo das considerações finais dele, eu como narrador, se quiser explorar uma coisa mais ocultista nessa levada da Blackwater, eu recomendaria a criação de uma lore sheet nesses mesmos moldes, mais voltado para o ocultismo e o metaplot em torno da Blackwater. E aí fica essa minha consideração final sobre ela. Para fechar, Rafael, e já anunciando a próxima lore sheet que iremos comentar semana que vem, é aquela que o Lobo Lost pediu para reservar para ele, Cult of Shalin. Cult of Shalin, exatamente.
Será que vamos chamar o Lobo Loss novamente para a semana que vem? Eu também não tô Será? sabendo. Então. Será? Bom, ele disse que queria reservar, não disse? Falou aqui no vídeo pra Vamos gente. lá, então já tá chamando, já estamos chamando a Xincha vivo. Fala aí, Lobo. Então, aguarde e Sei não confie, sei. provavelmente, Lobo Loss conosco semana que vem. Bom, Rafael, chegamos ao final. Então, peço para que você, junto comigo, dê um até logo pra galera. Falou, pessoal! Até logo pra galera.